Isso é desse jeito de simplicidade, tá? É simples assim. Só que aí tem uma galera que não sabe. E aconteceu uma história comigo muito porrada. Eu lutei muito, trabalhei muito, treinei muito para ser convocado para uma seleção que eu queria, chama Copa do Mundo de Natação. E eu fui, em 2005. Seleção brasileira. Joel, tava lá. Fui. Foi na África do Sul. Nadei eliminatória. Me classifiquei com 5º tempo. Entrei na final. Tava disputando a medalha, cara. Tinha 24 anos. Você tá onde você queria estar. Eu tava onde eu queria estar. O que eu pedi pra Deus? Deus, me coloca lá. Depois dos anos, tá aí, velho. Tá aí, agora é vai. Contigo. Putz, cara, Vilela, tô lá. Raia 1. Sei lá, o cara da... Sei lá de onde o cara era. França, sei lá. Raia 1, não sei o que lá da França. Raia 2, Joel Moraes Santos Júnior, Brasil, com uma câmera na minha frente. E quando viu a câmera, eu sabia que minha família toda tava me vendo no Brasil. E eu tive um pensamento assim, putz, e se eu errar a primeira abraçada? Não posso errar a primeira abraçada. Adivinha o que aconteceu? Errei a primeira abraçada. Puta. Cara, minha prova tem, sei lá, 28 braçadas, na primeira eu já perdi. O que é errar uma boa pergunta. Quando você pula, aí você pulou, né? E aí você tem que subir pra nadar. Lá embaixo você pode ficar... Vai lá, faz limite. Até os 15 metros, você dá as tuas golfinhadas, aquele negócio. Só que se você levanta a cabeça, já vem muita água no seu rosto. Então, você não tem que levantar a cabeça. Você tem que, com a cabeça baixa, saber onde que você tá. Só que, pô, eu fazia isso há 200 milhões de anos, velho. A coisa mais... mecânica já. Juvenil do mundo eu errei. Puta. Eu fui um juvenil, assim, sabe? E errar a primeira abraçada, quando você dá a primeira abraçada, ainda tem um talagão de água em cima. Então, você faz assim... E eu carreguei muita água. Putz, já fiquei atrás. Prova rápida, nadei. Cara, eu nem olhei o placar. Bati e subi. Eu lembro, cara, joguei a touca no chão, sentei, com a cabeça baixa, chorei. Muito. Chorava. Eu falo, cara, eu não acredito, cara, que eu não acredito. Então, você treinou, você estava preparado, você estava fisicamente... Você acha que só esse pensamento... Tenho certeza. É mesmo, eu plantei essa parada dentro de mim. Que doido, cara. Aí ali... Tem esse poder mesmo? Ali eu falei, eu preciso dominar isso. Eu sou muito bem treinado. Porra, eu sou um cara dedicado. Fisicamente eu tô pronto. Nenhum cara qualquer chega onde eu cheguei aqui. Porra, eu tô na África, cara. Numa cidade chamada Durban. Os melhores nadadores. Tinha uns caras da África do Sul, os caras top, assim. E foi ali que eu começo a estudar desenvolvimento humano. Mas era pra mim. Eu preciso estudar pra mim. Eu falei, cara, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso estar pronto para outras vezes. Mas naquela época você já teve noção que foi aquele pensamento intrusivo que... Certeza. Ou só depois? Naquele instante. Naquele instante você já teve esse... Eu fui diversas vezes campeão brasileiro. Para ir para um campeonato brasileiro, eu não tinha tanto problema. Mas quando eu subi minha régua muito, quando eu cheguei no nível mundial... A cobrança. Aquilo ali me... Então até um nível... Porque isso pode acontecer com algumas pessoas. Não me sinto nervoso. Eu não me cobro muito, é porque talvez você esteja num nível que aquela tua zona de referência, tudo bem, você vai bem. Mas se subir um pouco mais... Que nem eu, cara. Eu dificilmente fico nervoso antes de entrar no palco. Aí você vai fazer uma virada cultural, sei lá, para 40 mil pessoas, não sei o que. Aí você fala, já mudou o jogo. Sei lá, tô dando um exemplo. Ou pode ser. Não, pegou, ou perfeito. pode ser um show que você acabou de criar e você tá inseguro. De repente você tem que fazer inglês. Exatamente. Ou tal na plateia, tá uma pessoa que é muito importante que goste, sei lá. Isso aí. É isso aí. Você já matou. E ali eu comecei a estudar. E como eu já era formado em educação física. E eu falei, putz, se isso aconteceu comigo, isso deve acontecer com um monte de atleta. Aí eu falei, putz, vou ensinar a molecada também. Aí comecei a ensinar a molecada, comecei a trabalhar e aí me apaixonei visceralmente por comportamento humano. E aí começa um pouco dessa minha jornada de desenvolver pessoas nessa área. Mas eu comecei lá como atleta, comigo. Eu fiz uma conta. Eu acho... Mas é possível, desculpa só te interromper, não perde o fio da meada aí. É possível você não ter esse pensamento ou você vai ter esse pensamento e vai sobrepor ele com outro pensamento? É possível os dois. É possível os dois. Porque pra mim parece impossível não ter esse pensamento. A questão é o que você vai fazer com ele e como você faz pra contrapor isso. Isso. É possível os dois. Eu fui estudar e vi que tem na psicologia um termo chamado intenção de implementação. O que é isso? O que é? É assim, ó. Se tal coisa acontecer, então eu vou fazer tal coisa.
é uma capacidade do ser humano de prever cenários e como ele vai reagir. Eu tenho muito isso. Isso chama intenção de implementação. Todos os cenários possíveis. Isso eu não consigo não fazer isso. Isso é top. É de mim. Tipo, numa situação de perigo, uma situação boa, eu tô sempre criando cenários, assim. Isso é... O que você está fazendo é uma das coisas mais requintadas do treinamento mental. Mais requintadas. Mas às vezes, isso me incomoda porque eu não consigo nem dormir de tanto... cenário que você pinta. né? Porque eu tenho uma coisa importante no outro dia, eu fico criando todos os cenários possíveis e analisando o que eu faria em cada um. E eu falo, cara, eu só quero dormir, eu não quero ficar pensando nisso agora. Sim. E isso, às vezes, me atormenta. E aí, eu tenho a televisão, assistir uma série, ou tomar um Smirnoff Ice, ou fazer uns negocinhos, entendeu? Que aí você precisa da ajuda da outra pessoa também, né? Mas sim. Eu tenho algumas formas porque às vezes cara, é uma coisa que dói na cabeça. Dói de doer mesmo, assim. Fala, cara, eu não quero mais pensar nisso, e você não consegue, cara. É que você coloca muitos também, né? Mas se você colocar no máximo 3... você começa a se perder. Não, você começa a se perder no meio dos cenários. E aí parece o Guerra Infinita, o Doutor Estranho fazendo todas aquelas... todos os cenários possíveis. Todos os cenários possíveis lá. E, cara, às vezes cara, eu quero só dormir, cara. Já pensei o suficiente sobre isso. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho que controlar, cara. Mas desculpa, você O que você pode fazer é só pintar ou desenhar 2 ou 3. É o que seria ideal. Não as variações de cada uma delas, assim. Cara, talvez possa acontecer 2 ou 3 coisas. Por exemplo... Mas não perde o fio do que você ia falar. Tá? Há uma semana atrás eu fiz um evento para 2 dias, chamado Hora H, treinando 3.200 pessoas. Tá. Beleza, tô lá no palco. Pau, pau, pau. Acabou a luz, brother. Tudo. Falei, tá bom, volta. Nada. Acabou a luz, total. E eu no palco. E aí isso nunca tinha acontecido comigo. Mas eu já tinha setado na minha cabeça, se alguma vez isso acontecesse, eu ia continuar falando. E eu continuei falando. Eu fiquei 15 minutos falando. Galera, é o seguinte, estão me ouvindo aí? Então, todo mundo em silêncio, liguem as lanternas e presta atenção. E continuei falando. E falava. Aí eu desci, fui até a galera, não dá pra ouvir. Voltei pro palco e continuei falando. Mas eu já tinha plantado na minha cabeça. Mas o que eu planto na minha cabeça não tinha sido se acabar a luz. Era assim, o que eu vou fazer se os meus slides não aparecerem? Eu nunca tinha desenhado. E aí eu sempre coloquei, eu não preciso de slide, eu sou o slide.